Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast, Valnice Milhomes. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E hoje, nosso episódio é como ter a mente forte e o coração sábio. Nossa, difícil, não é? Quando a gente olha assim, pensa, pode ser difícil. A gente teve várias pessoas ao longo da vida, ao longo do mundo, na verdade, que transformaram a política, a sociedade, a economia, mas nenhuma delas deixou um legado como Jesus Cristo. Quando nós fazemos a análise realmente médica, inclusive psiquiatra, da mente de Jesus, nós conseguimos identificar que ele tem várias ferramentas de gestão da emoção e de gestão da mente extremamente avançadas que não são aplicadas hoje na nossa educação, no nosso sistema educacional, e que são capazes de formar mentes livres, né, mentes sãs, mentes renovadas, e que imagina se isso realmente fosse aplicado, qual bem nós teríamos, né? Então, eu queria começar já perguntando: o oposto de mente forte é ter uma mente fraca. Então, como eu faço para não ter uma mente fraca, para não enfraquecer a minha mente, né? Como a gente faz, como nós podemos fazer para não enfraquecer a nossa mente, mas a mente também das nossas crianças, das pessoas com que a gente convive, como a gente pode fazer? Que interessante, né? A sua pergunta, como não ter a mente fraca do ponto de vista espiritual? Bem, ter uma mente fraca na espiritualidade muitas vezes se refere à falta de força mental, de resiliência, de disciplina em relação às práticas, às crenças e às experiências espirituais. Então, aqui estão alguns aspectos que nós podíamos considerar. O primeiro é a falta de foco e concentração. Falta de foco. Durante práticas espirituais, por exemplo, como meditação, oração, contemplação, que precisamos para fortalecer a nossa mente, essa falta de foco pode prejudicar a profundidade das nossas experiências espirituais e tornar-nos mais fracos em nossa mente. Segundo, a suscetibilidade a influências negativas. Muito suscetíveis às influências negativas em nossa vida. Ter uma mente fraca na espiritualidade pode significar ser mais suscetível a estas influências. Estamos vivendo num mundo em que estas influências negativas e o que se fala negativamente é o prato do dia. Você falou muito dessa parte de não ter foco, né, e hoje a gente vive uma epidemia de TDAH, né, de hiperatividade e autismo, que são variações desse foco e dessa atenção, né. E eu me lembro de um episódio que você conta, e muita gente fala isso pra mim no dia a dia, né, aí eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Ai, eu não consigo ler a Bíblia, eu durmo. E aí eu tive 2 experiências que eu ouvi, que eu lembro de você falando, que você quando sentia sono, começava a ler a Bíblia em pé, né, e ficava lendo a Bíblia em pé de um E lado para o outro falando, e né? falando. E teve uma outra pessoa que falou para mim: "Ah, eu comecei assim para ler a Bíblia todos os dias de manhã, se eu não leio a Bíblia eu não como". Então, como ela ficava com fome, tinha que ler. E realmente quando a gente lê a Bíblia, a gente tem aquele descanso, né, aquele relaxamento, mas realmente você ter a disciplina de manter o O foco e foco, né? atenção, né. Então, isso, a falta desse foco vem enfraquecer, como também influências negativas. Uma terceira coisa é a falta de resiliência diante dos desafios. Todos os dias nós temos desafios na nossa vida, e uma mente fraca na espiritualidade pode sugerir uma falta de resiliência ao enfrentar estes desafios espirituais, os éticos, os morais, os relacionais. E pode manifestar-se como a incapacidade de resistir à dúvida, ceticismo, à descrença. Outro problema são práticas espirituais inconsistentes.
Você já falou aí da leitura da Bíblia, que é uma prática. Então, a inconsistência, ela pode referir-se a uma falta de consistência ou disciplina no envolvimento de práticas espirituais, como meditação, como oração, como leitura da Bíblia. Então, essa é a mente fraca. Então, desenvolver uma força mental, resiliência e disciplina na espiritualidade é uma jornada pessoal que varia para cada indivíduo. Então, é preciso cultivar uma consciência de praticar essa autorreflexão e incorporar ensinamentos e práticas espirituais da nossa vida. Como eu achei interessante, eu até coloquei aqui algo que eu tenho de Kalyani Dassari, porque achei muito interessante. Como posso me tornar mentalmente forte? Aí ela pôs aqui. Parei de discutir com meus pais. Fiquei 1% mais forte. Parei de chorar por pequenas coisas. Fiquei 1% mais forte. Comecei a deixar de lado as pessoas tóxicas. Tornei-me 1% mais forte. Chorei ao deixar os pais para estudar. Fiquei 1% mais forte. Comecei a sair da minha zona de conforto. Fiquei 1% mais forte. Mudei minha perspectiva, mais 1%. Parei de agradar as pessoas, mais 1. Parei de desejar as pessoas, mais 1. Vinculei valores aos meus objetivos, mais 1. Parei de falar com meu amigo porque ele era um mentiroso de todos os tempos e criticando. Aí fiquei 2% mais forte. Então, ser mentalmente mais forte significa remover os bloqueios que o impedem de ser uma versão melhor de si mesmo. Isso parece com você, né? A melhor versão. Então, mentalmente mais forte, deixar esses bloqueios que nos impedem de ser a melhor versão de nós mesmos. Maravilha. E qual seria a diferença, então, entre uma mente que é uma mente renovada, uma mente forte, e uma mente não renovada, uma mente fraca? Você já citou aí algumas características, mas antes eu também vou lembrar uma coisa que é importante, que é da minha área também. Como ter uma mente forte e uma mente fraca, né? Também a sua alimentação influencia muito na sua mente. Então a pessoa, por exemplo, as mulheres que aí gostam de comer muito doce, muito açúcar, né, o açúcar realmente mata seus neurônios. Então você não vai ter foco, concentração, não tem jeito, né. Você tem um pico aí de insulina, uma liberação dos seus hormônios do mal, do cortisol, o que vai inibir todos os seus hormônios e neurotransmissores do bem. Então não tem jeito de você pensar bem quando você está ingerindo muito doce e muito açúcar, ao contrário, o jejum, né, principalmente a gente quando faz aí o jejum espiritual que você pode aliar a oração, a meditação na palavra, o jejum tem o poder realmente, a cetona tem o poder realmente de aumentar o seu foco, a sua concentração, então a sua alimentação também vai influenciar nisso, né. Para tornar a sua melhor versão. Daí a disciplina, renovar a mente em relação ao que você come, né? Renovar, transformar a mente. Claro, é, pensando na mente renovada, os sinais de uma mente transformada. Quais são os sinais de uma mente que realmente foi transformada, que foi renovada? O conselho de Paulo é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro, você vive na esperança. Você vive na esperança. Qualquer pensamento em sua mente que não inspire esperança, você deixa de lado. Você nunca vai dizer, não vai dar certo. Não. Não. Você vive a esperança. Segundo, o impossível parece razoável. Então você não considera nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa, pode parecer impossível, mas você crê, é possível. Não existem impossibilidades quando Deus está conosco. Terceiro, você vive em paz. Paz. Não vive naquela preocupação constante. Os seus argumentos são positivos.
segundo aos Coríntios 10:5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, aqueles argumentos, se são coisas negativas na vida. Então, uma mente renovada, transformada, não anda assim, porque ela está em paz, ela não vive esse foco de preocupação. Fica pensando, por que que o chefe não apareceu? Por que que aconteceu? Quarto, você gosta de si mesmo e se alegra até mesmo com suas fraquezas. Há uma mente transformada, sim. Você se ama. Você se ama, você reconhece as suas fraquezas também, sabendo que sempre que você é fraca é que você é forte, né? Paulo diz exatamente, não é? Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, você não fica se menosprezando porque você tem fragilidades. Pelo contrário, você entende que na sua fraqueza você depende mais de Deus. Quando sou fraco, sou forte. Quinto lugar, você é rápido em perdoar e dar graciosamente. Você não guarda mágoas. Então, você estende graça e misericórdia. Em outras palavras, você não guarda ofensas. Sua mente está renovada. Você é confiante e é agradecido. É uma pessoa que sabe agradecer, uma pessoa que vive longe da arrogância. Você tem uma mente humilde. E é muito importante isso na sua vida. E, para ficar no número da perfeição, sétimo, você acredita nos outros e dá a eles o benefício da dúvida. Você não vai logo julgando as pessoas, mas geralmente as pessoas que não confiam em ninguém é porque elas vêm com muitas amarras, traumas, às vezes por falta de perdão, por rejeições passadas. Mas quando a sua mente está renovada e transformada, não, você é uma pessoa que confia nos outros. Quanto tempo, né, você demorou para renovar a sua mente, para disciplinar a sua mente? Você lembra de alguma história que foi importante, que foi mais marcante, que pode ajudar as pessoas aí em casa? Você já deu vários, sintomas e sinais de uma mente fraca, né, mas, por exemplo, a pessoa que começa a academia hoje, segunda-feira é o dia da dieta, hoje eu começo a dieta, mas amanhã eu já comi um bombom, depois de amanhã um salgadinho, eu não tenho persistência nas coisas, né. Começo a ler agora de hoje em diante, todo dia eu vou ler a Bíblia, eu leio um dia, paro 5. Então realmente eu começo um curso, não termino o curso. Então esses são todos sinais de uma mente fraca. E você que é um grande exemplo, né, para todos aqui, para mim inclusive, mas para todos, como que você conseguiu renovar a sua mente? Quanto tempo você demorou? Eu acho que a transformação da mente é um processo que leva a vida inteira. Paulo diz: não julgo que o haja alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quando Paulo diz que julga não ter alcançado o padrão, eu então digo, ai de mim. Mas é um processo, porque à medida que você vai lendo a Bíblia, vamos dizer, eu, quando me encontrei com Cristo, comecei a ler a Bíblia, claro que não tinha esses conceitos e ninguém me ensinou nada, na realidade. Mas quando você vai lendo, você vai mudando, sua mente vai sendo renovada, porque cada coisa que você lê, você compara, o que é que eu faço? Uau, eu não devo fazer isso. Eu me lembro, logo eu tinha 15 anos, quando li, não volte as costas a quem te pede emprestado. Olha, eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer, porque chegou alguém, um vizinho, e pediu à minha mãe algo, e ela disse que não tinha, pediu emprestado. E eu disse: mamãe, tem lá na despensa. Levei a sua. Não volte as costas. Então, você vai
Mas você vai vivendo experiências, você pergunta quando. Talvez uma experiência muito difícil de controlar as emoções, renovar a mente, disciplinar os pensamentos, que eu acho que é um desafio de todos os dias. Porque às vezes você fica monologando, você de repente está vivendo a situação emocional por causa de alguma coisa e esquece os princípios. Eu estava em África e veio o comunismo e os missionários todos foram embora. Eu fui a única a ficar. Meus colegas todos partiram. Eu fiquei sozinha no país. E nesse período eu fiquei muito doente. Eu fui para a África do Sul e depois um dos meus alunos disse, o presidente, que era um negro, disse que tinha me chamado a mim de racista. Quando eu volto da África do Sul, doente, e aquilo me machucou tanto. Eu fiquei aqui. Como é que ele, o pastor, o presidente, me chamar de racista? Doeu. E eu ficava lutando contra aquela dor. E aquilo ficava me perturbando o tempo todo. E até tinha chegado lá um disco do Padre Zezinho. Eu cantei tanto aquela música dele. Eu venho aqui pedir perdão se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão. Enfim, mas aquilo era tão forte dentro de mim. Eu sofri muito. Aí quando um dia ele chegou à minha cidade, eu resolvi me sentar numa outra cadeira, literalmente. Eu quis conversar com ele. Eu me sentei do outro lado. Peguei minha cadeira, pedi que ele me sentasse na minha e eu me sentei do outro lado. Eu disse, o senhor me chamar de racista? Ele disse, não. O que aconteceu, que foi no encontro da convenção, é que aquele menino, que era indiano, era meio assim, agitado. Houve uma discussão e ele chamou, não sei o que lá, e disse assim, se isso é racismo, então falou que eu era racista. Uma coisa dessa natureza, não era exatamente, ele não disse que eu era racista. Ele replicou e eu disse, como é que eu fiquei sofrendo esse tempo todinho? Por uma coisa que é uma interpretação errada. E aí, isso me ajudou a quê? Eu ainda não tinha passado por todas aquelas experiências, né, espirituais com o Espírito Santo, tinha todo aquele treinamento, muita coisa eu aprendi sozinha nessas lutas, e eu comecei a dizer, meu Deus, nós não podemos levar em consideração o que terceiros dizem. Eu tive que renovar a minha mente, e isso se tornou um valor na minha vida, que eu fui desenvolvendo, não vou dizer quanto tempo, não sei quanto tempo levou, mas eu comecei a trabalhar. Nunca julgue uma situação por ouvir terceiros. Vá sempre à primeira fonte. E ao longo da minha vida eu aprendi que verdadeiramente quando alguém me chega com algo, nunca é uma leitura que eu faria. Porque cada pessoa faz a leitura de uma circunstância e muitas vezes nós criamos problemas de relacionamento, problemas de mágoa por causa disso. Então, uma renovação da mente disciplinar. Essa foi uma experiência que me marcou. Claro, eu tive outras experiências duras, né, de ter que lidar com a renovação da mente para perdoar, para relevar. Por exemplo, eu cheguei em África, eu fui chamada para ser missionária para os africanos, eu chego e encontro um português, não tem um negro, e me corta as pernas, e não me deixa ir, e eu tímida que só, vou fazer tudo o que ele manda, mas não é aquilo que eu fui chamada. Então você começa a desenvolver
e vai, olha para a pessoa e vê um hipócrita. Então você lutar, meu Deus, não, não pode ser, perdoa-me. Processo de lidar. Então, eu tive muitas experiências em África, assim, lá no começo, que tiveram que me levar a trabalhar duro, não foi pouco, não. Trabalhar duro, por exemplo, no meio dessas circunstâncias, todo mundo vai embora, eu fico, e esse português que foi embora escreve cartas que eu me rebelei contra a junta, fiquei sozinha, e me escreve uma carta, o que, é que você faz aí? A África é dos africanos, e eu tenho que guardar aquilo tudo sozinha. Aí eu vou ler um livro de Hannah Dale Smith, quando eu aprendi que os nossos irmãos são vidros de remédio. Quanto mais amargo, melhor, porque aí mostra que você está nas mãos de Cristo, você é um barro que está nas mãos de Cristo. E você é como um barro, se você se rebela, você não passa de barro no chão. Então, às vezes, as pressões para nos moldar. Então, que eu não devo receber nada como vindo da parte do outro, mas vindo da parte de Deus. Aí começa o meu processo. Ai, quando eu lembrava daquilo, dava uma coisa da boca do estômago. Como é que está me criticando lá no outro país? Aí eu me ajoelhava, Senhor, recebo das tuas mãos. O que é que tu queres me ensinar? Ensina-me a perdoar. Daqui a pouco, eu não sei quantas vezes eu comecei no começo, quantas vezes por dia, voltava aquele sentimento, e eu fui trabalhando, 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 trabalhando. Quando eu voltei para o Brasil, que tinha que enfrentar tanta crítica, eu entendi que Deus tinha que usar tudo aquilo para me preparar. Quer dizer, eu fui numa escola de quê? De renovação da minha mente, de perdão, entender que eu morri, defunto não sente nem reage, de renovação da mente, de disciplina. Então, você não marca no calendário, você olha para trás e vai ver que Deus foi trabalhando em você e você vai respondendo. Mas eu digo como Paulo, não julgue e o haja alcançado. No processo de crescimento, porque nós não podemos repousar nas experiências passadas. Você nunca pode dizer, eu conquistei. Por quê? Porque você luta com uma carne que não está convertida. Não é? Você é uma pessoa que tem emoções, que tem memórias, que tem tudo isso. E, às vezes, você se vê agindo fora da palavra, daquilo que você sabe que deve. Aí você tem que dar o grito. Eu confesso que mesmo ainda hoje, às vezes eu tenho que dar um grito, mas dou mesmo, eu dou um grito. Ei, para aí, Valnice. De repente, quando eu me vejo monologando, ei, eu falo alto mesmo. Ei, para aí. Começa a louvar a Deus, porque Paulo diz que morro cada dia. Morro cada dia. Então, quando nós estamos falando aqui de mente forte e mente fraca, nós temos que entender que vivemos numa guerra espiritual. Paulo diz que a luta, existe uma luta entre a carne e o espírito. Por quê? A carne não faz o que o espírito quer. Então, eu tenho uma luta. E eu preciso entender que a conquista de ontem é apenas uma plataforma a partir da qual eu posso avançar. E se eu não preservar, não continuar me alimentando, eu vou regredir. Porque eu posso hoje estar com a mente controlada, ter uma mente forte, estou firme em Deus. Mas se eu deixar de cultivar isso e começar a me expor a novos conceitos, aquilo vai ficando para trás. De repente você esquece o que aconteceu no passado, o que Deus fez na sua vida. A gente vê isso em Israel e vê na nossa própria vida. Tá? Então, quando você conseguiu, eu estou no processo. Parece que você conseguiu muito, mas eu sou uma pessoa que eu não quero jamais descansar. Eu sempre vou dizer para mim que sou vulnerável, porque quando você chega a uma posição de orgulho, eu já alcancei tudo, não tem lugar para crescimento. Pelo contrário, o diabo passa uma rasteira. Essa a próxima pergunta é exatamente sobre
O que que a mente, quando a mente está fraca, né, quando você não controla a sua mente, suas emoções, o que que pode acontecer? E na verdade a gente vê alguns resultados desastrosos. E vendo o nosso exemplo, né, de Jesus, na verdade, alguns psiquiatras tentaram estudar já a mente de Cristo, inicialmente para criticar, mas eles ficaram tão estarrecidos com o desenvolvimento de uma mente tão complexa, né, com ferramentas tão avançadas, que eles ficaram boquiabertos. Um deles conta que começou a estudar sobre a última ceia. E na última ceia, quando Jesus já estava mais conhecido, não teoricamente já era para estar mais famoso, né, se fosse uma pessoa aqui, já estava lá mais, né, famoso, com rei na barriga, e foi a ceia que ele começou, né, a ceia servindo as pessoas, né, então ensinando realmente que o último, né, que quem quer ser honrado primeiro precisa servir, que nosso processo primeiro é para servir, então ele já começa a última ceia, ensinando que não importa a posição que você esteja, né, já começa servindo e lavando os pés dos apóstolos. Em seguida, é a ceia que ele já sabe que vai ser traído, ele tem aquele controle todo de ensinar e ministrar tudo o que ele ministrou, né, o grande ensinamento que ele deixou na última ceia, prestes a acontecer um fato, que é um fato, difícil para todos e ainda para ele, mas para todos seria um fato super difícil, ter Judas ali naquele momento, né. Então essas ferramentas de realmente controlar a sua mente, as suas emoções, nós, por exemplo, quando somos traídos por alguém, né, a gente já fica: "Ah, mas fulano de tal já fica monologando, né". Jesus teve todo o controle de deixar um enorme ensinamento, né, naquele último momento, prestes a acontecer várias coisas que ele já sabia que iam se suceder. Então, o que que pode acontecer quando a gente perde o controle da nossa mente, das nossas emoções e como que a gente pode fazer para reverter isso? Bom, é muito importante controlar as emoções, é claro. O que que a Bíblia fala sobre isso? Temos que lidar com as nossas emoções. Isso exige o quê? Que tomemos conhecimento e consciência dos nossos pensamentos. É aqui que está, porque o pensamento desperta a emoção. Então, eu preciso ver que cada pensamento esteja integrado à palavra de Deus, porque o que é que nos tira do foco e nos tira do sério e nos abate? São pensamentos. São pensamentos, pensamentos que vêm, pensamentos, você falou de traição, de rejeição, de infidelidade. Quanto mais estamos em sintonia com o Pai, com Deus, com a palavra, mais controle teremos sobre as nossas emoções. Quanto mais nos desviamos e nos concentramos nestes pensamentos, mais desestruturados emocionalmente nós ficamos. Então, as emoções fora do controle tendem a não produzir resultados que honram a Deus, porque a Bíblia diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas eu tenho algumas coisinhas a sugerir. Primeiro, reserve um momento para reconhecer qualquer coisa que não pareça certa. Reserve um momento. O que é que não está certo? Esse tipo de sentimento. Eu falei das emoções aqui em relação às minhas experiências. Por que eu estou me sentindo assim? É correto? Segundo, identifique o que não parece certo e no meio, diga para você mesmo: isso é isso. Dê nome aos bois. Que é isso? Isso é rejeição, isso é complexo, isso é vingança. Dê nome aos bois. Terceiro, você pode aceitar o que está vivenciando sem que isso se torne parte da sua identidade. Talvez você esteja vivenciando uma experiência difícil, mas não, ela não tem que fazer parte de você. Você vai vencer. Todos nós enfrentamos períodos emocionalmente difíceis, uma perda, uma enfermidade, uma morte, um desemprego, um desafio, uma calúnia, uma condenação, uma injustiça.
mas não podemos permitir que isso se torne parte da nossa identidade. Em quarto lugar, preste atenção ao que não parece certo e ao que isso está comunicando a você. Por que não parece certo? Por que isso não parece ser certo? Qual é a raiz disso que está dentro de mim? E, evidentemente, converse com Deus. E não apenas com Deus, com amigos e familiares de confiança, ou até mesmo alguma assistência profissional. Através da nossa identidade em Cristo, nós temos força para poder processar as nossas emoções, colocando sob a obediência de Cristo. Em Personalidades Restauradas, eu mostro que é possível controlarmos a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Porque o que é a alma? A alma, ela é a expressão do que eu penso, do que eu sinto e do que eu decido. Então, como eu posso controlar? Eu tenho que começar controlando os meus pensamentos para que eu possa controlar as minhas emoções, porque sempre, sempre, sempre as minhas emoções são fruto da minha estrutura de raciocínio, dos meus pensamentos. Aí onde a renovação da mente, né? A transformação da mente é fundamental para nós. Então, vamos reconhecer as nossas emoções, não vamos tentar negar o que eu estou sentindo. Estou sentindo, é verdade. Então, eu tenho que chegar diante de Deus e conversar. Deus, estou sentindo isso, estou assim, estou assim. Conversar com Deus e nos abrir com pessoas de confiança. Porque muitas vezes, quando nós nos abrimos com pessoas de confiança, as coisas se tornam mais claras para nós, as pessoas podem nos dar um conselho e podem nos ajudar. Às vezes, o nosso orgulho, nós não queremos parecer vulneráveis, especialmente quando estamos numa certa posição de liderança. Queremos nos mostrar forte, eu sou intocável, eu sou forte, eu não peço ajuda de ninguém, não me abro. Mas isso é muito prejudicial, porque Deus nos fez seres gregários, não somos isolados, ninguém vive para si, nem morre para si. Então, podemos nos abrir, devemos nos abrir, né? Quantas vezes você já me ajudou, né? Então, é muito importante. Efésios diz o seguinte: não deixe que as paixões das suas emoções o leve ao pecado. Estou lendo a TPT, né? Não deixe que a raiva controle você, ou seja, combustível para a vingança, nem por um dia sequer. Não dê ao acusador calunioso, o diabo, uma oportunidade de manipular você. Então, não permita. Então, temos que ver as perspectivas das nossas emoções do ponto de vista divino e não deixar que nenhuma destas emoções venham a nos controlar. Nós vemos muitas pessoas, né, que muitas pessoas quando são, possuídas por um acesso de raiva, né, podem muitos, agredir o parceiro, agredir o companheiro, né, agredir excessivamente os filhos, né, podem até matar. Então essa questão do controle das emoções, nosso coração fica abaixo da nossa cabeça, não é à toa, né. O cérebro, ele precisa realmente comandar as suas emoções, o seu espírito precisa comandar as suas emoções, tem ordem. Então, se a gente realmente descontrola, tem esse descontrole das emoções, muitas coisas podem acontecer. Quantos casamentos se desfazem, né? Pais e filhos têm brigas, amigos, né? Sociedades se desfazem, no trabalho, quantas brigas poderiam ser evitadas. Então, isso é muito importante. Então, para finalizar, eu queria perguntar a pessoa que está em casa, que tem uma mente mais fraca, que não consegue ter disciplina para fazer as coisas, né, que não tenha constância de terminar tudo que começa, para ela ter uma mente mais forte, por onde que ela pode começar? Qual seria o primeiro passo? Muito bem, por onde começar a renovar a mente? E uma das formas melhores é mudar os pensamentos através da palavra, troca. Eu chamo chip, né? Assim como você coloca um programa no computador e só sai aquilo, aqui nós temos que trocar, mudar os nossos pensamentos pelos pensamentos da palavra.
Evidentemente, temos que ir ao manual de vida. Então, substituir palavras negativas por expressões positivas. Substituir pensamentos de acusação por pensamentos de aceitação. Substituir pensamentos de rejeição, Deus não me ama, ninguém me quer, por pensamentos de afirmação, eu sou amado por Deus, eu sou a menina dos olhos por Deus. Então, mudar a linguagem. Isso é muito importante. Tu tens o que tu dizes. Então, é muito importante mudar a nossa linguagem. E mesmo que venham pensamentos negativos, não verbalizá-los. Pelo contrário, verbalizar os positivos, porque isso vai mudando a nossa estrutura de raciocínio e o nosso próprio entendimento mental. As emoções, elas são um estímulo externo e um interno, né? Que se forem disparados, né, o cérebro passa a produzir uma determinada química, quer venha de fora, quer venha de dentro. Segundo o neurocientista Jill Taylor, essa química tem 90 segundos para iniciar e ir até a ponta do pé e sair. Então, qualquer emoção, qualquer coisa negativa, 90 segundos ela entra em você, ela desperta algo químico no seu cérebro, no seu próprio cérebro. Temos que entender isso. Se você tem essa sensação, alguma sensação, essa emoção dia após dia, significa que a cada momento está disparando o quê? Gatilhos. Você está disparando gatilhos e dispositivos mentais que reforçam e relembram que o seu cérebro deve produzir aquela emoção novamente. Então, você vai revivendo aquela emoção. Às vezes, algo aconteceu há muitos anos, mas aquilo no seu cérebro, ela renova e você sente a mesma emoção. E você está adoecendo. É preciso mudar essa forma de pensar. Então, pare de esperar por um milagre externo para mudar as suas ideias. Não. Tem que ir às Escrituras. E aí onde Josué 1:8, né? Que é a meditação na palavra dia e noite. E também, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não espere um milagre. De repente, milagre, sua mente... Não, isso não existe. É uma disciplina de ir substituindo estes pensamentos. E se você vai substituir os pensamentos, você substitui as emoções. E assim como essas emoções negativas são gatilhos, né? Produzem essa reação química, as boas emoções também. A sua mente vai trazer, então, endorfina em vez de adrenalina. Então, pare de acreditar que você não pode controlar seus pensamentos. Não creia nisso. Você pode. Deus lhe dá o poder, a capacidade de ter uma mente controlada. Controlada. Você tem domínio sobre a sua mente. Você não pode ser escravo de pensamentos, porque você é um ser racional e você pode ter o controle absoluto de todas essas situações. Por isso, Paulo diz que é para pensarmos nas coisas do alto. Eu determino que eu vou pensar nas coisas do alto. Eu vou determinar que vou meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como diz tanto Josué quanto o Salmo. E aquilo com o que você alimenta a sua mente é o que torna a sua mentalidade. Então, que alimento eu estou mandando para a minha mente? Então, mude o alimento. Você fica só na internet, fica só na televisão, você fica nas novelas, só ouvindo as conversas. Não alugue o seu ouvido. Não deixe que o seu ouvido seja alugado para estar ouvindo aquilo que vai... Não. É impossível mudar uma mentalidade sem alterar com o que sua mente está preenchida. Não tem como. Eu tenho que substituir o alimento que vai para a minha mente. Normalmente, quando ouvimos a verdade sobre a quebra de barreiras ou a renovação da mente, nos ocupamos tentando mudar nossa mentalidade.
E aprendemos rapidamente que não é uma tarefa fácil. Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, aleluia. Aleluia. Então, não esquece de curtir o canal, compartilhar também esse episódio com outras pessoas que você conhece, que precisam ter mais disciplina, gostariam de desenvolver uma mentalidade mais forte. E até o próximo episódio.